Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Boa noite, Gigante. Último vídeo desta sua segunda-feira, né? Segunda, é claro, que foi marcado pelo último treino antes da partida de amanhã contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Eu vou trazer aqui a você tudo o que aconteceu dentro do CT Moacir Barbosa. Além dessas, temos muitas outras informações até de certa forma polêmicas sobre os esportes olímpicos do Vasco, tá? Clima tenso aí nos bastidores da nossa colina histórica. Amigo, fique ligado, fique atento, pois esse vídeo chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua noite de segunda-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha, claro, fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, o nosso Boa Noite Gigante, com essas lindas imagens que estão aparecendo e vão ficar aparecendo, inclusive durante boa parte desse vídeo, pelo menos enquanto eu ainda estiver falando sobre esse assunto, que é a imagem da torcida do Vasco. E eu, até em tom de desabafo, digo aqui, tá? O Clube de Regatas Vasco da Gama, ele não merece a torcida que tem. O Clube de Regatas Vasco da Gama, ele não nos merece, cara, porque são 25 anos de sofrimento, de dor, de apequenamento de uma instituição tão grande, mas mesmo assim a torcida do Vasco da Gama ela continua lá, ela continua apoiando, ela continua incentivando, ela continua presente. O Vasco, inclusive, lotou o setor de visitante, né, do Mangueirão neste último sábado e fez com que o Remo conquistasse, né, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 o seu maior público jogando dentro de casa, 31.263 pagantes. Remo que já enfrentou neste Campeonato Brasileiro Fluminense, Bahia, Mirassol e o Internacional. Setor visitante do Mangueirão neste último sábado, amigo, como está aparecendo aí, está abarrotado. Com toda certeza ali, nesse setor destinado aos torcedores vascaínos, tinham no mínimo 4 mil pessoas que ajudaram muito o Vasco da Gama, fizeram a sua festa, fizeram o seu barulho, mas não foram recompensados com a vitória, né? Assim como também contra o Coritiba, dentro do Couto Pereira, contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, a torcida do Vasco fez a sua festa, lotou o setor visitante, mas não foi recompensado com os 3 pontos. Uma pena, cara. Espero um dia que a torcida do Vasco ainda vai ter orgulho, não do clube, mas dos jogadores que vestem essa camisa. Mas vou continuar, porque por enquanto, amigo torcedor, é isso que tem, né? E falando sobre é isso que tem, amanhã tem Vasco da Gama e Audax Italiano. E amigo torcedor, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, hoje foi dia de preparação. O CT Moacir Barbosa, inclusive o último dia de preparação do elenco cruzmaltino antes de enfrentar amanhã o clube chileno pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O elenco do Vasco se reapresentou, titulares no caso hoje, né, após apenas um trabalho de recovery que aconteceu com o grupo principal, após a partida de sábado que o Vasco da Gama teve contra o Remo. Ontem no CT Moacir Barbosa os titulares não foram a campo, mas hoje os chamados titulares tiveram participação nos gramados do CT Moacir Barbosa. Esse garoto aí é um assunto importante que eu vou trazer para vocês amanhã. De olho nele, mas é um assunto apenas para amanhã, né? Tá aparecendo nas imagens então o Daniel Fusato se preparando, o próprio goleiro Léo Jardim também tendo essa oportunidade de trabalhar com o grupo Cruz Maltino, o volante Jair aos pouquinhos voltando, né, e logo logo vai se recuperar. Essa imagem evidencia muito bem que o Jair está próximo do seu retorno, troca de movimento, né, para fortalecer essa musculatura do joelho, um jogador que tem tudo para o quanto antes voltar aos gramados e estar ajudando o técnico Renato Portaluppi nesse comando que ele tem à frente do nosso Vasco da
Gama. Inclusive, nas imagens da Vasco TV desta segunda-feira, o Calma Barros não apareceu, tá? Inclusive, a expectativa é que o Calma Barros não esteja à disposição para o jogo de amanhã contra a equipe do Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. A expectativa, inclusive, para complementar de Renato Portaluppi nesse jogo da competição da Conmebol é que, novamente, assim como foi na terça-feira passada, de forma majoritária, os reservas estejam em campo, tá? O treino nessa segunda-feira confirmou, de acordo aí até com o nosso grande amigo Vene Casagrande, que Renato Portaluppi vai poupar titulares nesse jogo contra o Audax. O Vasco joga às 9 horas da noite. O jogo que o Vasco terá logo após enfrentar o Audax será no sábado, neste próximo sábado, contra a equipe do São Paulo, e Renato Portaluppi tende a poupar as principais peças para a partida contra o clube chileno. Uma única possibilidade de titular no jogo de amanhã é a presença do Léo Jardim, tá? No treino dessa segunda-feira, o goleiro do Vasco da Gama, Léo Jardim, treinou no time titular. E a ideia é colocar, inclusive, o goleiro de seleção brasileira sendo o titular do Vasco da Gama. A ideia é essa, manter a base do time que entrou em campo contra a Barraca Central na terça-feira passada na Argentina e colocar o Léo Jardim como titular da equipe para trazer certa experiência e segurança, né, para o elenco Cruz Maltino nesse jogo amanhã, que de certa forma tem a sua importância pela Copa Sul-Americana. Se o Vasco sonha em passar para a próxima fase da competição, a vitória contra o Audax Italiano é de fato primordial. Eu acho que é uma competição que ela não tem que ser priorizada, a prioridade tem que ser sim o Campeonato Brasileiro, a prioridade tem que ser sim a Copa do Brasil, mas é uma competição que tem que ser valorizada. Vasco jogando em casa, se é com time reserva, com time sub-20, o Vasco da Gama ele tem a obrigação de vencer, ainda mais contra uma equipe tão frágil quanto o Audax Italiano. Então a expectativa é que o Léo Jardim esteja no gol, a grande maioria dos atletas reservas, com o Puma Rodrigues na lateral direito, o Saldívia muito provavelmente será o titular, porque o Saldívia levou o terceiro cartão amarelo contra o Remo e desfalca o Vasco no próximo sábado, então já que não atuará contra o São Paulo, Alan Saldívia, a expectativa é que ele entre em campo no jogo de amanhã contra o Audax Italiano e o Cuesta, seja titular no próximo sábado. Ao lado do Saldívia, tá? Amigo torcedor vascaíno, ou Robert Renan ou Lucas Freitas. No lado esquerdo da lateral, Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, JP ou Matheus França, muito provavelmente sendo ele, inclusive, o Rojas. E no ataque, amigo torcedor Cruz Maltino, Nuno Moreira e Spinelli. E aí fica a dúvida, né? Se o Adson ou o Marinho Nestruça estará no setor ofensivo ao lado dessa, tá? Qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo para vocês amanhã no Acorda Vascão pela parte da manhã. E aí, tá animado com esse jogo? Vai dar Vasco contra o Audax? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, né, para quem acompanhou o Fala Gigante pela parte da tarde, viu que eu trouxe a vocês informações relacionadas a uma polêmica envolvendo Pedro Ortega, que era um antigo investidor dos esportes olímpicos, foi Eduardo Cassiano, que é o atual VP de esportes olímpicos do Vasco. E um torcedor do Vasco, nas últimas horas, ele, através das redes sociais, ele fez uma pergunta até bastante respeitosa ao VP de esportes olímpicos do Vasco da Gama e foi simplesmente bloqueado, tá? A pergunta foi essa daí que está aparecendo nas imagens, e diz assim, ó: Eduardo, sou vascaíno e valorizo muito os esportes olímpicos do Vasco. E amanhã o Vasco pode ser rebaixado da NBB, o primeiro rebaixado da história, logo contra o Flamengo. Porém, eu vejo que você está focando muito em falar apenas sobre os outros e não cita essa situação que pode ser uma mancha na história no tradicionalíssimo basquete do Vasco. Você não tem nada a falar, um posicionamento para a torcida? E aí, o Eduardo Cassiano, simplesmente, ele foi bloquear o rapaz, né? No caso, eu não tenho aqui a conta desse rapaz, mas é Luiz Plomar, a conta dele nas redes sociais. Foi bloqueado por Eduardo Cassiano, algo que é incrível, né? Inclusive o próprio Cassiano, através das redes, recentemente ele fez uma indireta, ele colocou uma das características do invejoso que vive de mentiras é projetar suas frustrações em outras pessoas, acusando-as. Entretanto, vou continuar avançando com dignidade e muito amor no que disponho a fazer. Clima tenso. Para quem sabe do que eu tô falando, sabe muito bem, né? Vasco, infelizmente, que tinha tudo para ter um dos esportes olímpicos mais fortes aí, acaba se política perdendo. Minha opinião, tá? Não tem nada a criticar a gestão do presidente Pedrinho, mas em alguns aspectos políticos eu acho que erra. E diante do que eu vi com o Pedro Ortega e hoje diante do que eu estou vendo com o Eduardo Cassiano, eu acho que
tem algumas coisas muito erradas aí acontecendo. Show mais? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa claro o seu like, seu joinha, o seu